Não tem como ter êxito em um reino, em uma família, se houver divisão na família e no reino. Quem é você? Você é o povo, a multidão? Você é a família de Jesus? Você são os religiosos? Ou você é os discípulos de Jesus? Jesus chama para caminhar com Ele os seus discípulos. O chamado de Jesus para mim e para você é um chamado de discipulado. Jesus o chamou para andar com Ele, caminhar com Ele, aprender com Ele e servir a Ele. 4 grupos de pessoas: povo, família, religiosos, discípulos. Quem é você dentro desses 4 grupos? E diante disso, eu quero convidar você a continuar lendo comigo o texto de Marcos no capítulo 3, agora no verso 23. A palavra diz: Jesus o chamou e respondeu com uma comparação. Como é possível Satanás expulsar Satanás? Perguntou. Um reino dividido internamente será destruído. Repita comigo: um reino dividido será destruído. Da mesma forma, uma família dividida contra si mesma se desintegrará. Repita comigo: uma família dividida se desintegrará. Um reino dividido é destruído. Uma família dividida é desintegrada. É isso que Jesus está dizendo. Não tem como ter êxito em um reino, em uma família, se houver divisão na família e no reino. No verso 26 a palavra continua dizendo: e se Satanás está dividido e luta contra si mesmo, não pode se manter de pé, está acabado. Quem tem poder para entrar na casa de um homem forte e saquear seus bens? Somente alguém ainda mais forte, alguém capaz de amarrá-lo e saquear sua casa. Então perceba o que o texto está dizendo. Esses 4 grupos de pessoas que supostamente são povo de Deus, estão orbitando em torno de Deus, orbitando em torno do ministério de Jesus, precisam compreender e entender que se eles querem pertencer ao povo de Deus, eles precisam preservar a unidade. Se eles querem pertencer à família de Deus, eles precisam preservar a unidade. Porém, o primeiro grupo de pessoas que bomba nesse teste são os religiosos. Porque você há de convir comigo, concordar comigo, que ninguém tinha mais capacidade, habilidade e experiência para ajudar Jesus do que os religiosos. Concorda? Cresciam lendo a palavra, já praticavam anteriormente inclusive exorcismos, tinham prática com a religião, sabiam lidar com a sinagoga, eles tinham expertise religiosa, porém estavam dividindo. E qual era a maneira como eles estavam dividindo? Blasfemando contra Jesus, dizendo: aquilo que Jesus está fazendo, Ele está fazendo pela força de Beelzebu, não é pela força de Deus. Portanto, os religiosos estão ferindo a unidade do reino de Deus, porque supostamente eles deveriam estar cooperando, mas não estão cooperando, estão atrapalhando. E deixa eu lhe falar algo, e talvez você concorde comigo: não existe ninguém que atrapalha mais a igreja do que os religiosos. E é óbvio, mais uma vez eu reforço, falo isso de modo pejorativo. Existe a religião santa, mas estou falando dos religiosos formados por seus cacuetes, hábitos, costumes. São eles que, por exemplo, refreiam a força evangelística de uma juventude.
Quantas e quantas vezes eu vi gerações e gerações de jovens sendo sacrificados na igreja, porque os religiosos diziam: não, não pode usar calça, não, rock é do diabo. E isso na mente de um adolescente, meu irmão, azeda, porque obviamente não tem a maturidade para lidar com esse tipo de coisa. Quantos e quantos religiosos serviram de pedra de tropeço para pessoas ingênuas que estão chegando na igreja, ainda cheias de hábitos, cheias de costumes errados, e tudo bem, mas por conta de se defrontarem com religiosos, acabam sendo tão azedadas na sua busca por Deus, que dizem: eu nem quero isso daí não. Gente que nem está convertida a Cristo ainda, e tem gente que está cerceando a cerveja do cara, da mulher. Keep calm, calma, deixa Deus fazer a obra. Não, veio para a igreja, agora não pode falar palavrão. E é certo que você não deveria falar palavrão, porém não é fácil desmontar uma vida de hábitos e palavras mal utilizadas. É ou não é? É difícil. E deixa eu dizer algo para você. Tudo bem, Jesus tem paciência com você, mas os religiosos, não. E percebe que eles estão dentro, mas jogando contra. E isso se agrava ainda mais pelo fato daquilo que é dito no verso 28. Olha só o que a Bíblia diz: eu lhes digo a verdade, todo o pecado, sem exceção, todo o pecado e blasfêmia podem ser perdoados. Todo o pecado, toda a blasfêmia podem ser perdoados, mas quem blasfemar contra o Espírito Santo jamais será perdoado. Jesus está deixando evidente que a blasfêmia e o pecado podem ser perdoados, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo jamais pode ser perdoado, porque esse é um pecado com consequências eternas. Ele disse isso porque afirmavam: está possuído por um espírito impuro. Então o que eu quero que você perceba é que nesses 4 grupos de pessoas existem também 4 tipos de hábitos e práticas. O povo está mergulhado em pecado, e pecados podem ser perdoados. Amém? Pecados podem ser perdoados. Ah, eu ofendi, existe perdão. Eu menti, tem perdão. Ah, eu roubei, eu adulterei, tem perdão. Eu traí, tem perdão. Existe perdão para o pecado da multidão. Aleluia. Existe perdão para a blasfêmia, mas não existe perdão para a blasfêmia contra o Espírito Santo. E talvez ao ouvir isso você fique preocupado. O que é blasfemar contra o Espírito Santo? Será que é compartilhar o pastor Kamehameha, o pastor Goku? Será que é tirar sarro ou brincar com alguém que fala em línguas estranhas, glossolália? Meu irmão, minha irmã, é errado fazer isso, certamente. E essa é uma blasfêmia, mas não é a blasfêmia contra o Espírito Santo. A blasfêmia contra o Espírito Santo, olha só o quão grave ela é. É quando existe clareza e revelação de que aquilo é uma obra de Deus, mas mesmo tendo clareza de que aquilo é uma obra de Deus, você diz que é uma obra de Satanás. Em outras palavras, para um português bem popular, blasfêmia contra o Espírito Santo é marcar gol contra intencionalmente. É você estar no mesmo time e marcar gol contra o seu time, por quê? Por causa de interesses religiosos, tradicionais, culturais e tantos outros interesses. E esses eram os religiosos fariseus. Eles pertenciam ao povo de Deus,
mas jogavam contra o povo de Deus conscientemente. Marcavam gol contra, conscientemente. E Jesus então deixa evidente e claro que existe perdão para pecados e blasfêmias. Você criticar os irmãos que você não conhece é uma blasfêmia. Você ofender igrejas que você desconhece é uma blasfêmia. E existe perdão para isso. Agora, atribuir uma obra de Deus a Satanás, isso é blasfêmia contra o Espírito Santo. Marcar gol contra conscientemente por interesse próprio, isso é blasfêmia contra o Espírito Santo. E Jesus deixa claro e evidente que isso não tem perdão. Agora olha só o texto, o verso 31, e aqui a gente vai caminhando para a reta final. Então a mãe e os irmãos de Jesus foram vê-lo. Ficaram do lado de fora e mandaram alguém avisá-lo para sair e falar com eles. Havia muitas pessoas sentadas ao seu redor, e alguém disse: sua mãe e seus irmãos estão lá fora e o procuram. Jesus respondeu: quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? Então olhou para aqueles que estavam ao seu redor e disse: vejam, estes são minha mãe e meus irmãos. Quem faz a vontade de Deus é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Quem faz a vontade de Deus é meu irmão, minha irmã e minha mãe. E aqui então nós fechamos o ciclo. Preste atenção. O povo tinha pecados. Os religiosos blasfemavam contra o Espírito. E a família de Jesus blasfemava contra o ministério de Jesus. O povo tem perdão. A família tem perdão. Mas os religiosos, que conscientemente e deliberadamente se opunham à obra de Deus, eles não têm perdão. Jesus então encerra dizendo: agora, algo que vocês não podem ignorar é que quem faz a vontade do meu Pai, essa é minha família, essa é minha mãe, esses são meus irmãos. O que Jesus está dizendo é que ainda que os religiosos e a família tentam ferir o ministério de Jesus, feito cavalo de Troia, Jesus está demonstrando e denotando claramente de que sempre haverá e sempre houve um povo remanescente que ama a Deus e serve a Deus e faz a sua vontade. Agora esse povo, ele não é formado pelas pessoas que dizem ser povo. Esse povo é formado por quem faz a vontade de Deus. Meu irmão, ser discípulo de Jesus não é um ato nominal, mas é um ato factual. É necessário que você seja um discípulo de Jesus de fato e verdade, com as mãos arregaçadas, servindo a Ele. Jesus encerra essa porção demonstrando para nós que o chamado para mim e para você é que nos envolvamos com a sua obra, é que arregacemos a manga e sirvamos ao Senhor. Sirvamos ao Senhor com os nossos recursos, sirvamos ao Senhor com os nossos dons, sirvamos ao Senhor com os nossos talentos, mas não sejamos como os religiosos e tampouco como a família, mas que sirvamos ao Senhor de maneira factual.